Numa tarde calma na pequena cidade de Tavira, no sul de Portugal, a casa de Maria Conceição estava envolvida por uma tranquilidade quase palpável, que não pesava, mas abraçava suavemente, convidando-a a ouvir cada som como se fosse um segredo sussurrado. O vento brincava com as folhas secas no pequeno jardim, o tic-tac do relógio antigo na parede marcava o ritmo do tempo, e ao longe, o murmúrio distante dos carros na rua criava uma melodia de fundo que tornava a solidão quase tangível, como uma neblina densa envolvendo a alma. Maria Conceição, uma mulher na casa dos 60 anos, de cabelos castanhos longos e levemente ondulados. Vestia uma blusa de linho bege que lhe caía com elegância sobre os ombros, combinada com uma saia de algodão azul marinho que lhe tocava os joelhos. Nos pés, calçava umas sandálias de couro castanho, simples mas cuidadas, e um delicado lenço amarelo claro estava atado com leveza ao pescoço, conferindo-lhe um ar de mulher clássica, porém com uma sensualidade sutil, própria da maturidade. Seus olhos castanhos profundos observavam as folhas douradas que rodopiavam sob a luz amarelada dos candeeiros da rua, como se dançassem uma despedida lenta ao verão que se esvaía. O verão estava no fim, e naquela atmosfera quente e abafada havia algo inquietante, mas ao mesmo tempo reconfortante, como a sensação antecipada de mudanças que poderiam virar o mundo de cabeça para baixo. Maria estava sozinha naquela noite, mas não completamente solitária. A sua filha, Catarina, tinha levado o filho para dormir na casa de amigos após uma festa escolar cheia de risos e brincadeiras, enquanto o marido de Catarina, Paulo, decidira ficar para ajudar com alguns reparos domésticos que haviam se acumulado durante a semana. Maria lembrava-se claramente do primeiro encontro com Paulo, numa dessas jantares familiares em que Catarina o apresentará pela primeira vez. Naquele momento, ele parecia um homem comum, confiante, arrumado, um pouco fechado, com aquele tipo de seriedade típica dos jovens adultos que escondem uma insegurança interna e uma busca por seu lugar no mundo. Mas, com o passar dos anos, Maria começara a perceber uma profundidade nele que não se mostrava à primeira vista. A forma como cuidava do filho dela, oferecendo ajuda e conselho sem impor, a maneira como brincava com o neto, inventando histórias engraçadas que faziam a criança rir até as lágrimas, e sua intuição para sentir a dor alheia, oferecendo apoio silencioso. O que mais a impressionava era a capacidade dele de escutar, sem interromper, sem julgar, simplesmente estando presente, absorvendo cada palavra como uma esponja. Naquela noite, Paulo estava ali, naquela atmosfera familiar. Ele tinha conseguido algumas horas livres do trabalho e se oferecerá para consertar coisas pela casa, sem sequer esperar que pedissem. De manhã, reparar a fechadura da porta da entrada que rangia há dias, atrapalhando a abertura e o fecho normais. Depois, desmontar um velho ventilador guardado no armário desde os anos 90, tratando cada peça com cuidado, revelando um amor pelos pequenos mecanismos que Maria lembrava dos tempos em que seu pai trabalhava na garagem. Lembras como aquilo zumbia durante a noite? Era como uma canção de ninar, dissera ele com um sorriso caloroso, segurando as peças enferrujadas. Pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu, sentindo um calor antigo espalhar-se dentro de si, como se alguém tivesse reacendido as brasas esquecidas na lareira da alma. Agora, ele estava sentado na sala, lendo uma revista, com um leve cobertor sobre as pernas e segurando uma caneca de café de onde subia um vapor perfumado, misturado com um cheiro de pastel de nata acabado de sair do forno na cozinha. Paulo parecia fundido àquela casa, parte dela, como a mesa de madeira maciça ou o tapete gasto, impregnado de memórias. Mas entre aquela rotina, algo estranho começava a surgir, um olhar que demorava demais, um toque quase imperceptível, como um esbarrão casual no corredor estreito, que deixava marcas invisíveis na alma. Maria entrou na sala suavemente, sem querer quebrar aquela frágil harmonia, pisando com leveza, como se caminhasse sobre folhas secas. O café não arrefeceu? Perguntou ela baixinho, quase num sussurro, para não assustar o momento, não dissipar a atmosfera de intimidade. Está na temperatura perfeita, respondeu ele, levantando os olhos da revista e encontrando o olhar dela. Vai descansar cedo? Já é tarde, e amanhã com certeza haverá muito a fazer. Ela sentou-se na poltrona em frente, sentindo o coração acelerar levemente, como se pressentisse algo importante. Não apetece, disse, hesitando para encontrar a palavra certa que transmitisse aquela mistura de paz e agitação. O ambiente parecia reviver, como se tudo ao redor respirasse de novo após um longo sono. Ele olhou para ela demoradamente, estudando cada traço, e um brilho novo acendeu-se em seus olhos, como faíscas. Sim, disse finalmente, pousando a revista ao lado, eu sinto isso também. Aqui, neste silêncio, tudo parece verdadeiro, sem máscaras, sem falsidade. Aquelas palavras escaparam espontaneamente, sem compromisso, mas carregavam algo mais, uma sugestão de emoções ocultas, de um acúmulo interior. Maria baixou o olhar, tentando esconder o rubor que subia às faces.
Estás cansado hoje? Perguntou para quebrar a tensão e voltar à conversa habitual. Ele sorriu ligeiramente, mas com uma sinceridade que sempre a comovia. É um cansaço bom. O ar aqui é diferente, mais puro, mais calmo, sem a correria da cidade. Tudo é diferente. Até eu me sinto diferente, sem máscaras de rei do trabalho. Carrei. Ela soltou, arrependendo-se logo do comentário, mas o curioso falou mais alto. Ele hesitou, colocou a revista no braço da poltrona, olhando pensativo pela janela. Eu sou autêntico aqui. Não preciso fingir ser forte ou ocupado. Posso simplesmente ser eu mesmo. Ela ficou imóvel, sentindo o ar na sala tornar-se denso, pesado. Conversas assim não surgem do nada. Ela sabia disso pela experiência, pelos anos observando as pessoas. A geração mais velha sabe ler entre linhas, adivinhar o não dito, captar nuances. Acho que é como pedras preciosas. Começou lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado. Estás a passar por algo? Algo que te tira o sono, que não te deixa em paz. Ele assentiu em silêncio, olhando-a fixamente, e naquele gesto havia uma honestidade que a tocava. E tu também, continuou ele suavemente, com uma ternura que a surpreendeu. Tu não és a mesma que quando estão todos por perto. Com a l'has? És a perfeita, a avó exemplar, a dona da casa incansabel, sempre vigilanta. Mas aqui, és outra, mais aberta, mais viva, uma mulher com desejos, tristezas e forças, com uma beleza que vem de dentro. As palavras caíram como um relâmpago, e Maria sentiu as bochechas queimarem, embora tentasse manter a compostura. Ele não desviava o olhar, e a sinceridade dele assustava pela franqueza. Não dizes isso, ela murmurou, engasgada. Eu sei, respondeu ele, mas não é errado ver além dos papéis? Não temos o direito de sermos honestos e sermos nós mesmos? A respiração dela acelerou, a mente embaralhada como fios no novelo. Não sabia o que dizer, como reagir a essa revelação. Tudo estava no limite, naquela borda afiada e dolorosa do proibido, onde um passo podia mudar tudo. E no fundo, ela não queria que aquilo acabasse. Essa sensação de despertar era viva demais, sedutora demais. Somos adultos, disse-ele baixinho, quase um sussurro, dando um passo à frente. Sabemos calar quando é preciso, guardar segredos para manter a harmonia. E se não conseguirmos? Ela retrucou, a voz traindo um medo escondido. Se isso ultrapassar os limites, destruirá tudo o que construímos. Ele ficou quieto, refletindo, depois levantou-se e foi até a janela, ficando tão perto que ela sentiu o calor do corpo dele, o leve sopro da respiração. Juntos, observavam o crepúsculo, como se olhassem num espelho as emoções que giravam dentro de cada um turbilhão de dúvidas e sentimentos. Às vezes parece que não entendo o que está a acontecer, murmurou ela, olhando as folhas a dançar, caóticas. Talvez seja só cansaço, solidão, um verão que vai deixar de ser, uma memória do que poderia ter sido. Ele virou-se devagar, sem pressa, e tocou a mão dela, deslizando os dedos suavemente sobre a pele. A palma quente e segura enviou uma corrente elétrica que despertou sensações adormecidas. Ou talvez seja a vida, disse ele baixinho, com profundidade na voz, a vida que nunca nos permitimos ter. Aquela vida onde há espaço para sentimentos verdadeiros, e não apenas para deveres e papéis. Ela fechou os olhos, querendo puxar a mão, afastar-se para o refúgio seguro dos hábitos, mas não conseguiu. O corpo respondeu, os dedos apertaram em retorno, agarrando-se àquele calor, àquela conexão. O silêncio perdurou, pesado, cheio de palavras não ditas, emoções acumuladas ao longo dos anos, como água represada atrás de uma barragem. Amanhã parto, disse ele finalmente, rompendo o silêncio, sem soltar a mão dela. Mas precisava dizer isto, ou ia explodir com tudo que não falei. Não tinhas de dizer, ela sussurrou, pela primeira vez usando tu, e essa palavra pendurou no ar como uma ponte sobre um abismo. Ele assentiu, com uma tristeza no olhar. Eu sei. Soltou a mão dela, mas o eco do toque ficou, pulsando nas veias. Maria permaneceu junto à janela até ele sair, ouvindo a porta fechar com um clique suave. Só depois sentou-se, sentindo no peito não medo, mas vida, um fogo esquecido a reacender-se. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou a olhar para o teto, recordando cada olhar, cada palavra, cada gesto, sorrindo sozinha. Nessa alegria não havia arrependimento ou medo, apenas uma estranha e assustadora sensação de que tudo estava a começar. E esse começo prometia tanto alegria quanto dor, novos horizontes e possíveis perdas.
Na manhã seguinte, a luz dourada do sol filtrava-se pelas cortinas de renda da cozinha de Maria Conceição, onde o aroma doce do café acabado de coar misturava-se ao cheiro aconchegante do pão acabado de sair do forno. Ela vestia uma camisola de algodão branca, com botões pequeninos de madrepérola, e uma saia leve azul celeste que dançava ao ritmo do vento que entrava pela janela aberta. Nos pés, calçava umas sapatilhas de tecido, confortáveis e gastas pelo tempo, e um colar simples de contas azuis repousava delicadamente em seu pescoço, insinuando uma feminilidade discreta, mas presente. A rotina da casa retomava seu curso habitual. O neto, Tiago, corria pelos corredores com os brinquedos que trouxera da casa dos amigos, enchendo o espaço de risos e bagunça. O filho, Miguel, chegará de um seminário em Faro, falando entusiasmado sobre novas ideias para o seu trabalho, enquanto desmontava as malas com energia. O telefone tocava de vez em quando, com chamadas de familiares e conhecidos, e o tilintar da louça na cozinha completava a sinfonia cotidiana. Por fora, tudo parecia normal, conforme devia ser. Maria Conceição retomava seu papel de mãe, avó e dona de casa exemplar, distribuindo conselhos e sorrisos, ajudando Tiago com os deveres da escola e escutando as histórias do filho com atenção. Mas no íntimo, o tempo seguia outra contagem, pausada, feita de momentos que se repetiam como num filme antigo, onde cada frame guardava lembranças que não a deixavam em paz. A última conversa, as últimas palavras, o último silêncio, tudo girava na sua mente como uma fita que não queria parar. E, acima de tudo, o toque quente da mão de Paulo que ainda sentia na pele, como uma marca invisível, uma lembrança viva. Era como se tivesse esquecido a sensação verdadeira do calor humano, não o calor do lenço ou da manta, mas o toque de um olhar masculino, de uma voz que penetra a alma, de uma entonação que toca as cordas mais profundas do ser. Miguel falava animado sobre o seminário, descrevendo colegas e ideias que prometiam mudar sua carreira. Tiago, cheio de energia, contava as aventuras da festa escolar, mas Maria percebia que não os escutava de verdade. Os pensamentos voltavam sempre àquela noite, a Paulo, às suas palavras e ao brilho nos olhos dele. Ele não telefonara nem aparecerá durante toda a semana, e o silêncio a consumia, fazendo-a imaginar se ele se arrependia do que dissera, se esquecera na rotina ou se também lutava contra sentimentos que não podia nomear. Numa tarde qualquer, ao abrir o armário da cozinha para procurar especiarias para o jantar, Maria encontrou um pacote de chá de ervas, com notas de hortelã e limão, que exalava frescor pelo ar. Ela não se lembrava de tê-lo comprado, nem sequer de ter visto na despensa. Era um presente de Paulo, deixado no verão, quando ele mencionara que a irmã tinha ainda alguns pacotes guardados, e sempre acrescentava aquele chá para as noites tranquilas, quando se deseja calor e conforto. No pacote, um bilhete escrito com a caligrafia irregular e carinhosa dele dizia: "Não esqueças do agradável." O coração de Maria pulou, como nos tempos de juventude, e ela compreendeu que ele lembrava de cada detalhe, que não a abandonara, apenas esperava o momento certo, dando-lhe espaço para pensar, sem pressionar. 2 dias depois, com Miguel saindo para um compromisso de trabalho num bairro próximo e Tiago ficando na casa dos amigos para a noite, Paulo telefonou. A voz, um pouco rouca de cansaço após um dia longo, soava quente como o sol de verão. "Maria Conceição, passo aí à noite. Posso buscar as ferramentas que deixei no corredor, as que usei para o concerto." "Ainda serão úteis, claro", respondeu ela, tentando controlar o tremor na voz, enquanto as mãos se apertavam nervosamente. Ele chegou às 8 horas, quando o sol já mergulhava no horizonte tingindo a sala com tons alaranjados, criando um ambiente de calor e proximidade. Vestia uma camisa azul clara, que exalava uma brisa fresca e seu perfume de sândalo, combinando com o ar marítimo da região. Parecia cansado, mas determinado, com aquela força interior que sempre atraíra. Maria preparou café, não conseguindo evitar o ritual que preenchia os silêncios e criava um pretexto para conversas. Sentaram-se na pequena cozinha, em cadeiras de madeira pintadas de branco, e o ar entre eles parecia denso, carregado, como antes de uma tempestade. "Pensei muito esta semana", começou ele, mexendo no café sem olhar nos olhos dela, mas com sinceridade. "Quero ser honesto, mesmo que isso seja errado, tolo e perigoso, mesmo que mude tudo." Ela permaneceu em silêncio, deixando falar, o coração batendo forte como um tambor. "Tu és uma mulher que virou meu mundo do avesso", disse ele finalmente, levantando o olhar cheio de calor. "Sei que é terrível, considerando tudo, família, papéis." Maria baixou os olhos para a caneca, sentindo uma onda de emoção. "Não é terrível", sussurrou, "é só inoportuno. A vida não escolhe momentos. Ela aparece de repente." "E será que existe momento certo?" Ele replicou, com uma tristeza contida. "Será que os sentimentos obedecem a calendários?" O silêncio estendeu-se, interrompido apenas pelo zumbido da cafeteira no fogão, lembrando a realidade. "Tenho medo, Paulo", disse ela finalmente, reunindo coragem para olhar nos olhos dele.
Medo de destruir tudo, a família, a confiança, e acima de tudo, o Miguel. Ele não vai entender. Isso vai partir o coração dele. E eu tenho medo de me arrepender para sempre de não ter dito nada, respondeu ele calmamente, sem dramatismo, como um homem que pesou todos os riscos. Não posso fingir que não sinto nada. Isso me consome por dentro. Ela levantou-se e foi até a janela, observando a cidade escurecer, as luzes tremeluzentes ao longe. Ele não se moveu, apenas os olhos ficaram mais atentos, cheios de cuidado. Não tenho 15 anos para queimar de paixão sem pensar, disse ela suavemente, apoiando-se no parapeito, sentindo o frio do vidro. Nem 20 para sonhar com contos de fada. Já vivi muito, perdas, desilusões, anos de solidão. Sei como essas histórias acabam, em dor e ruínas, corações partidos. E se não tiver que ser assim? Sugeriu ele, aproximando-se. Queres calor comigo, uma mulher 20 anos mais velha, com bagagem e rugas do tempo. Eu quero o calor que tu dás, mesmo em silêncio, apenas estando, preenchendo os dias de sentido. Pela primeira vez, ele disse, tu. E essa palavra pendurou-se no ar como uma ponte sobre um abismo. Ela não corrigiu, nem rejeitou, apenas aceitou, sentindo um alívio estranho. E se amanhã tudo mudar? Perguntou ela, virando-se com uma ponta de dúvida. Se mudares de ideia, encontrares alguém mais jovem, mais simples, sem essas histórias todas. Ele levantou-se, aproximou-se devagar e segurou suas mãos com delicadeza. Não sou um rapazinho, não estou apaixonado como um menino. Sou um homem que sabe que tu me dás mais do que qualquer um na vida, compreensão, calor, autenticidade, aquilo que não se compra. As mãos dela tremiam nas dele, mas não se afastou, sentindo medo recuar. Não sei se vou conseguir, murmurou, a voz embargada. Não precisamos decidir nada agora. Nem palavras, nem promessas, nem planos. Só fica comigo aqui e agora, neste momento. E ela deixou-se ficar. Sentaram-se lado a lado, sem abraços, sem mais toques, apenas perto um do outro, num silêncio enorme e verdadeiro, daquelas pausas que só existem entre quem já sabe o que sente, mas teme nomear, e não pode negar. Maria Conceição nunca imaginara que viveria algo assim na sua idade, que um coração acostumado à paz e à rotina voltaria a palpitar por uma voz, por um olhar, como na juventude. Não falaram do futuro naquela noite, mas ele já chegava sorrateiro, como a aurora que pinta o céu de rosa. Antes de sair, ele beijou-lhe os dedos, leve e quase sem peso, e partiu sem olhar para trás, deixando para trás o eco de um calor que a aqueceu a noite inteira. Naquela noite, ela ficou junto à janela até o amanhecer, ouvindo sons noturnos da cidade, o farfalhar das folhas. Passos distantes, e pela primeira vez em anos não sentiu solidão. Algo novo florescia dentro dela, frágil, mas vivo, como a primeira flor da primavera. O que viria a seguir? Quem poderia imaginar que aquele simples gesto, aquele toque, mudaria tudo para sempre? Os dias seguintes foram marcados por uma estranha mistura de normalidade e tensão na casa de Maria Conceição. O som habitual das manhãs, o tilintar da louça, as risadas de Tiago, o burburinho das conversas com o filho Miguel, parecia esconder uma melodia diferente, uma nota dissonante que só ela conseguia ouvir. Maria vestia agora blusas de cores vivas, como se quisesse irradiar a energia que sentia por dentro, e os lenços ao pescoço tornaram-se mais coloridos, trazendo um toque de ousadia discreta ao seu estilo habitual. Os seus olhos castanhos brilhavam com um misto de ansiedade e esperança, e o sorriso que lhe surgia nos lábios tinha um quê de segredo guardado. Paulo começara a aparecer com mais frequência, mas sempre respeitando o ritmo da casa e dos outros moradores. Nunca demorava demais, nunca ultrapassava os limites invisíveis que mantinham o equilíbrio delicado daquela família. Era um mestre na arte de estar presente sem invadir, de oferecer apoio sem exigir. Maria admirava essa maturidade, essa capacidade de dançar na corda bamba da convivência sem tropeçar. Eles compartilhavam momentos simples, mas carregados de significado. Uma tarde no mercado municipal de Tavira, escolhendo juntos os frutos mais maduros e as flores para o pequeno jardim do apartamento. Conversas longas no sofá com uma manta leve cobrindo as pernas. Passeios pelo parque à beira-rio, onde o sol filtrava-se entre as árvores, criando sombras que brincavam no rosto dela. Paulo tinha o hábito de ajeitar suavemente uma mecha de cabelo rebelde que caía sobre a testa de Maria, um gesto tão delicado que fazia o coração dela acelerar, mesmo sabendo que deveriam manter distância. Numa dessas tardes, sentados num banco de madeira desgastado pelo tempo, Maria confidenciou com um sorriso meio tímido. Paulo, sabes que isto não pode durar para sempre. Não é? Ele apertou a mão dela com firmeza, mas ternura. A vida é como o tempo aqui em Tavira, imprevisível, mas devemos aproveitar cada raio de sol enquanto ele brilha. Maria riu, lembrando-se de uma velha piada que o marido gostava de contar. Sabes por que é que o peixe nunca se perde no rio? Porque ele tem um GPS. Gosto de passar sempre. Paulo gargalhou, um som raro e precioso, e por um momento,
Tudo pareceu leve e fácil. Porém, por trás dessa leveza, pairava uma sombra. A consciência do que estava em jogo, das possibilidades de dor e ruptura, fazia os encontros carregarem uma tensão quase palpável. Cada gesto, cada palavra, era medida e repensada, como se estivessem a pisar uma superfície fina que poderia ceder a qualquer instante. Miguel, o filho, não parecia perceber nada, ou fingia não perceber. Continuava ocupado com o trabalho e a rotina, mas Maria sabia que, no fundo, ele sentia mudança, a fissura invisível que ameaçava a estabilidade da família. Tiago, por sua vez, mostrava-se mais curioso do que nunca, e numa noite, durante o jantar, surpreendeu a avó com uma pergunta inocente e direta. Avó, por que é que estás tão feliz ultimamente? É como se tivesses ganho na lotaria ou encontrado um tesouro. Maria sorriu, sentindo uma ternura imensa pelo neto e uma pitada de travessura. Porque, meu querido, voltei a ter um verão dentro de mim. O sol brilha mesmo na alma. O verão parecia realmente ter se instalado naquele ano, como se recusasse a ir embora, agarrando-se aos dias com a sua luz quente e persistente. O aroma das flores do balcão, o pó quente das ruas, a frescura da noite após temperaturas abrasadoras e o cheiro da chuva iminente criavam uma atmosfera mágica que fazia tudo parecer possível. Maria começara a reorganizar a casa, mudando os móveis da sala, pendurando quadros antigos e revendo fotografias que traziam à tona memórias que agora brilhavam com uma luz diferente. Olhava para o espelho e via nos seus olhos um brilho novo, uma juventude renovada que parecia ter regressado para ficar. Paulo continuava a visitar, sempre no momento certo, sempre respeitando os espaços. Era como um vento suave que entrava pela janela, fresco e revigorante, sem jamais invadir ou perturbar. E por isso, Maria amava-o ainda mais, pela paciência, pela compreensão, pela ternura contida. Numa dessas visitas, quando a cafeteira da cozinha falhou com um estrondo e um cheiro de queimado, Paulo apareceu como se tivesse sentido o chamado. Maria estava em casa, vestida com uma camisola confortável e um vestido comprido de algodão, cabelo ligeiramente despenteado após a limpeza da tarde. Ele parou na porta, os olhos iluminados pela surpresa e pela admiração, e disse: És linda, mesmo assim, assim tão natural. Ela riu, um riso tímido e feminino, sentindo o corpo aquecer como uma onda. Ora, com estas rugas, já não há onde fugir. Só para ti, és o meu farol. Ele aproximou-se, num gesto suave e cheio de significado, beijou-a com ternura, um beijo silencioso, cheio de promessas e desejos contidos, uma torrente de emoções acumuladas durante meses. Depois disso, tudo mudou. Tornaram-se menos cautelosos, mais reais, sem esconder o que sentiam, embora ainda mantivessem a discrição necessária para não ferir. Miguel não soube, ou fingiu ignorar, ocupado demais com a vida e o trabalho. Mas o neto Tiago, com olhos curiosos e sinceros, um dia lançou a pergunta que Maria nunca imaginara ouvir. Avó, por que estás sempre tão contente? É como se tivesses descoberto um segredo que só tu sabes. Ela sorriu, um sorriso que continha toda a verdade e a beleza daquele momento. Porque encontrei o verão que tinha perdido. E, enquanto o sol se punha sobre Tavira, tingindo o céu de tons dourados e rosa, Maria sentiu que estava no início de algo novo, uma jornada cheia de luz, mas também de sombras por desvendar. O que o futuro reservava para Maria Conceição e Paulo. Seriam capazes de enfrentar as tempestades que se avizinhavam? Ou o verão dentro deles seria apenas uma breve chama antes do frio do outono? O mistério permanecia no ar, tão intenso quanto a brisa suave que brincava com as folhas à porta. O silêncio da casa de Maria Conceição era quebrado apenas pelo sussurrar do vento que entrava pela varanda aberta, trazendo consigo o aroma salgado do mar distante. Naquela noite, o céu de Tavira estava pintado de estrelas cintilantes, e a luz amarelada dos candeeiros de rua criava sombras alongadas nas paredes da sala. Maria trajava um vestido de algodão cru, simples, mas que moldava suavemente suas curvas maduras, revelando a pele dourada pelo sol do Algarve. Nos pés, usava umas sandálias de tiras finas em tom caramelo, que destacavam os tornozelos delicados. Um colar de contas azuis descansava sobre o colo, como um toque de mistério, e seus cabelos, presos num coque solto, deixavam escapar algumas mechas que acariciavam o pescoço. Sentada no sofá, envolta num chale leve de lã, ela segurava uma chávena de chá quente, o vapor subindo lentamente enquanto seus olhos percorriam as páginas de um livro antigo. A tranquilidade da casa era apenas aparente. Por baixo da superfície, uma tensão palpável vibrava no ar, como se algo estivesse prestes a romper o delicado equilíbrio. Paulo entrou silenciosamente, vestindo uma camisa branca de linho e calças de sarja bege, o rosto iluminado por um sorriso contido, mas cheio de significado.
Ele aproximou-se e sentou-se ao lado dela, sem tocar, apenas partilhando o espaço e o silêncio confortável que só duas almas conectadas sabem criar. Sabes, começou ele, a voz baixa e rouca. Há momentos em que sinto que estamos a viver numa corda bamba, e que qualquer passo em falso pode fazer-nos cair. Maria virou-se para ele, os olhos brilhando com uma mistura de medo e desejo. E ainda assim continuamos aqui, a caminhar, porque algo dentro de nós não nos deixa desistir. Ele sorriu, e num gesto inesperado, passou a mão suavemente pelas costas dela, provocando um arrepio que subiu pela espinha. Talvez seja a esperança, murmurou, ou simplesmente a necessidade de sermos verdadeiros, mesmo que isso nos custe. Silêncio foi interrompido por uma batida na porta. Ambos se levantaram, o coração acelerado. Era Tiago, o neto, com um sorriso maroto e os olhos brilhando de curiosidade. Avó, posso entrar? Trouxe-vos uma surpresa. Maria riu e fez um gesto para que entrasse. O jovem trazia nas mãos 2 bilhetes para um concerto de fado que iria acontecer na praça central da cidade, um presente inesperado que prometia uma noite diferente. Enquanto se preparavam, Maria escolheu um vestido vermelho escuro, que abraçava sua silhueta com elegância e sugeria um toque de sensualidade madura. As sandálias de salto baixo davam-lhe equilíbrio e graça, e um par de brincos dourados completava o visual. Paulo vestiu uma camisa azul marinho e calças claras, o contraste destacando sua presença firme e ao mesmo tempo serena. No caminho para o concerto, a cidade parecia vibrar com uma energia própria. As ruas estreitas de pedra, iluminadas por lanternas antigas, criavam um cenário romântico e ao mesmo tempo carregado de história. O som do fado, intenso e emotivo, envolvia-os como uma onda, despertando sentimentos profundos e memórias há muito guardadas. Durante o espetáculo, Maria sentiu o olhar de Paulo sobre si, cheio de admiração e ternura. Era um momento de cumplicidade silenciosa, onde as palavras eram desnecessárias. O fado cantava as dores e alegrias da vida, e eles, ali, entrelaçados na penumbra, partilhavam a mesma melodia de almas que se reconhecem. Ao regressarem para casa, o ar fresco da noite fazia com que se aproximassem ainda mais, os corpos quase se tocando, a eletricidade entre eles palpável. Na varanda, sob a luz prateada da lua, Paulo segurou a mão dela e sussurrou: Maria, esta noite sinto que estamos à beira de algo que pode mudar tudo. Ela olhou para ele, os olhos brilhando de emoção e medo. E se for para o bem ou para o mal, não podemos continuar a negar o que sentimos. Antes que pudessem dar mais um passo, o som distante de um carro a acelerar pela rua fez-os estremecer. Um pressentimento estranho invadiu o coração de Maria, como se uma sombra silenciosa se aproximasse, pronta para abalar a frágil paz que construíram. O que traria o futuro? Seria o amor suficiente para vencer as tempestades que se anunciavam? Ou haveria segredos e forças ocultas que os iriam afastar, deixando para trás apenas o eco de uma paixão proibida? O mistério permanecia, envolto na brisa suave da noite algarvia, prometendo que a história de Maria e Paulo estava longe de chegar ao fim. Naquela manhã clara e fresca, o sol de Tavira filtrava-se pelas cortinas de linho branco, iluminando o rosto sereno de Maria Conceição, que se preparava para o dia com uma mistura de ansiedade e esperança. Vestia uma blusa de seda cor de vinho, que caía suavemente sobre seus ombros, e uma saia branca de algodão que esvoaçava delicadamente com a brisa que entrava pela janela. Nos pés, calçava umas sandálias de couro bege, simples, mas elegantes, e um colar de prata com um pequeno pendente em forma de folha descansava sobre seu peito, como um símbolo de renovação. Paulo chegara mais cedo naquela manhã, trazendo consigo um ramo de flores silvestres colhidas nos campos próximos. Ele vestia uma camisa azul clara e calças de linho bege, o olhar carregado de uma ternura que fazia o coração de Maria acelerar. Sentaram-se juntos na varanda, onde o cheiro do mar misturava-se ao perfume das flores e ao aroma do café acabado de fazer. Enquanto conversavam sobre planos simples, uma caminhada pelo centro histórico, um almoço numa tasca tradicional, talvez uma visita ao mercado para escolher ingredientes frescos. Uma sensação de normalidade preenchia o espaço, mas sob essa rotina tranquila, uma tensão invisível crescia. De repente, o som do telefone rompeu a calmaria. Maria atendeu com a voz firme, mas sentiu um arrepio quando ouviu do outro lado a voz de Miguel, o filho. Mãe, preciso falar contigo. É importante. A breve conversa deixou um nó na garganta dela, um pressentimento de que o equilíbrio estava por um fio. Naquela tarde, o ambiente na casa mudou. Maria, agora vestida com uma blusa de malha cinza suave e calças de ganga, caminhava inquieta pela cozinha, enquanto Paulo ajeitava as ferramentas que trouxera para pequenos concertos. As janelas abertas deixavam entrar o som distante de uma feira na praça, misturado com risos e música popular. Miguel chegou mais cedo do que o esperado, o rosto fechado e os olhos carregados de preocupação. Num tom sério, sentou-se à mesa e pediu para que todos ouvissem com atenção. Mãe, sei que tens vivido momentos difíceis, e sei do que está a acontecer entre ti e o Paulo.
Quero que saibas que não estou zangado, mas preciso que sejamos honestos uns com os outros. A família é importante, e temos que encontrar uma forma de seguir em frente sem destruir o que temos. Maria olhou para Paulo, que segurava a mão dela com firmeza, e sentiu uma onda de emoção misturada com medo. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de palavras não ditas e de sentimentos complexos. Tiago, o neto, observava tudo com olhos atentos, sem compreender totalmente, mas sentindo a gravidade do momento. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. Sentou-se à janela, olhando as estrelas cintilantes e lembrando-se dos momentos felizes e dos desafios enfrentados. O futuro parecia incerto e ameaçador, mas dentro dela havia uma chama que se recusava a apagar, a esperança de que o amor verdadeiro, mesmo com todas as dificuldades, pudesse encontrar um caminho. Um toque suave na porta trouxe Paulo, que entrou silenciosamente e sentou-se ao lado dela, oferecendo um sorriso reconfortante. Estamos juntos nisto, Maria. Não importa o que venha, não está sozinha. Ela sorriu, sentindo o calor da verdade naquela frase, e segurou a mão dele, pronta para enfrentar o que viesse, com coragem e amor. Mas no horizonte, sombras do passado e segredos enterrados começavam a emergir, ameaçando abalar tudo que construíram com tanto esforço. Que mais estaria por vir? Que histórias ainda aguardavam para ser reveladas sob o céu estrelado do Algarve? A resposta estava por vir, e só o tempo diria se a luz do amor seria suficiente para iluminar o caminho.